nesta manhã nós vamos pensar um pouquinho de duas mulheres, de duas famílias. E eu pus o tema para esta manhã, é duas mães, dois propósitos. Diga, duas mães, dois propósitos. Propósitos são objetivos de vida. Todos vocês conhecem a história. Não vamos ler para nós não nos estendermos, porque hoje temos um dia cheio, temos uma manhã cheia e também depois em Fátima também iremos estar também a celebrar este dia. Duas mães, dois propósitos. Meus queridos, nós sabemos que às vezes a mulher não engravida ou engravida quando não dá muito jeito. E às vezes nós ouvimos as mulheres dizer, ou o marido, a gente não estávamos preparados, nós não tínhamos programado a nossa vida, nós não tínhamos o objetivo de ter agora filhos. Mas eu quero-vos falar de duas mães com dois propósitos. A palavra do Senhor nos fala em 1 de Samuel, sabem quem é que eu vou falar? Da Ana, eu gosto muito da Ana. E eu peço a Deus esta madrugada quando eu estava falando com Deus e assim também de manhã, quando eu estava me abeirando da palavra de Deus, eu dizia, Deus, levanta Anas na tua casa. Amém. As mulheres não querem parir. Levanta Anas, é verdade, é verdade. Então nós temos aqui um homem que, pronto, neste tempo, o homem podia ter mais do que uma mulher. Eu não sei, há homens que se veem à nora com uma mulher. Agora imagina com duas ou com três. É verdade, é verdade, é verdade. E então, nesta altura, nesta época, os homens podiam ter mais do que uma mulher. Principalmente se a mulher não pudesse dar filhos. Então Elcana tinha a sua amada esposa, que ele amava apaixonadamente, que era Ana. E tinha outra, que era Penina. E eu sei, Penina não é nome bonito, não metam para uma filha. Não metam, não é nada bonito. Mas pronto. E então, Penina, ela tinha dado filhos a Elcana. Porquê? Porque Ana era estéril. Primeiro, ele casou-se com Ana, e depois, como Ana não podia ter filhos, ele podia ir buscar outra mulher. A Ana era considerada uma mulher amaldiçoada, uma mulher que não era muito bem vista na sociedade no tempo. Porquê? Porque quem não tivesse filhos, porque os filhos representavam a riqueza, representava, como é que eu ia dizer, o poder daquela família. E Ana não tinha. Então Penina, ela era considerada abençoada na casa de Elcana. Mas Ana era apontada, acusada. Era a mulher estéril. Mas Elcana, ele amava muito, muito a Ana. E Penina era o tipo de homem, na altura, que todo homem queria. Porquê? Porque deu-lhe filhos. Muitas vezes, nós mulheres, nós nos comparamos como Ana. Agora vamos falar aqui um bocadinho para nós. Imagine o que é por onde a Ana passava. Diziam, olha, aquela é a mulher do Elcana, coitada, não conseguiu dar filhos, é Elcana. Ele tem uma carrada, como é que vai ser? Uma penca, uma penca de filhos com a Penina e tu não conseguiste. E tu... Ana, por onde ela passava, ela era apontada. Não era só a Ana, era todas as mulheres na época. Muitas as vezes, meus queridos, muitas as vezes nós mulheres nos comparamos como Ana, ela estava-se a sentir. E como Penina também ela estava a apontar. A palavra de Deus nos diz que Penina estava lá sempre em cima. Tu não podes dar filhos, tu não podes dar filhos, tu és uma mulher estéril. E assim Ana, ela vivia com este dilema na sua casa. Muitas vezes nós mulheres nos comparamos. Eu gosto do cabelo da outra. Eu gosto como a outra fala, eu gosto dos filhos da outra e pior, eu gosto do marido da outra. Aí é que está tudo estragado. Mas pronto, passemos mais um bocadinho à frente. E então o que é que acontece? Nós mulheres gostamos de nos comparar. E a mulher gosta de se ver ao espelho e é bom que todos os dias tu te vejas ao espelho. Não há aqui ninguém que se vê ao espelho. Nós mulheres... Nós temos que ir ao espelho, ver se estamos bonitas, se estamos penteadas, se estamos bem maquilhadas, como é que nós estamos. Porquê?
Porque nos faz bem. E nós, quando Deus fez o homem, disse que era bom, mas quando fez a mulher, disse, ai, está ótimo, está mais que bom. Ou seja, nós completamos aquilo que Deus criou. E nós, muitas das vezes, nós tentamos nos comparar umas com as outras. De certeza que vocês já tiveram peninas ao vosso lado. Tens uma bunda? Tens uns airbags? Ai, esse cabelo. Nós temos sempre... E uma coisa, as mulheres, mulher com mulher, misericórdia. Quando eu falo com mulheres, mulheres gostam de trabalhar com homens, não gostam de trabalhar com mulheres, porque elas são danadinhas, elas são malandras, elas às vezes são mazinhas. E então o que é que acontece? Muitas das vezes nós temos peninas a passar pela nossa vida. Ah, tu fizeste isso, ah, tu és assim, ah, tu tens isto, tu tens aquilo. E infelizmente nos nossos dias há muitas peninas que passam por nós. E nós temos aqui duas famílias, mas a palavra de Deus nos diz que todos os anos Elcana sacrificava, levava ofertas ao Senhor pelos seus filhos. Ana era apontada. Imaginem o que é Elcana fazer, levar os seus presentes para fazer os sacrifícios. E Ana sabia que ele não estava a ofertar pelos filhos da Ana, porque não tinha. Então havia na Ana uma tristeza muito grande, que ela sabia que ela não poderia ter filhos. A palavra de Deus nos diz que Penina irritava excessivamente. É como aquelas mulheres com os maridos. Sou só eu. Eu sou muito chata. Muito chata. Meu marido hoje disse-me assim, amor, eu vou de moto. Eu só disse, ai meu pai... Aquela rampa, ele dá um trambolhão, cai da rampa abaixo, rasga-me as calças, o que é que vai ser do homem? Eu disse, amor, para que é que tu vais de moto? Não, vou para a casa do senhor de moto, e está ali. Eu não ando nela. A primeira viagem, porque ele diz que tentou andar na moto e a moto não pegou. Imagina, em frente à casa a moto não pegou, sim, pronto. Mas... muitas das vezes nós somos como Penina também, andamos ali a irritar. Mas a Ana, como eu estava a dizer, ela estava triste com a posição que ela tinha em casa. Mas ela tinha tudo. A palavra de Deus nos diz que Elcana amava mais a Ana. Elcana dava presentes a Ana. Quem não gostava de ter uma serva lá em casa para fazer as coisas? Danilo. Tu não punhas lá uma senhora a fazer o trabalho à Patrícia? Eu sou muito chata, eu não gosto, mas pronto. Uma mainha, uma veinha, porque uma novinha é uma veinha. Vocês estão a ver, temos ali uma Penina. Ok, e então Elcana dava tudo o que ele podia a Ana, mas a Ana tinha nela uma tristeza. A palavra de Deus nos diz que eles até mesmo à mesa, aquela Penina azucrinava a cabeça à Ana. À mesa nós podemos desfrutar da companhia, podemos saborear o alimento, podemos estar em comunhão, mas esta Penina, até à mesa, a palavra de Deus nos diz que ela estava sempre a moer a Ana. Meus queridos, vocês sabem que a palavra de Deus nos diz que a Ana sai da mesa e vai chorar. Se fosse agora, pegava no iPad, ou no iPod, ou nas redes sociais e dizia, ai, a Penina é uma malvada. E começava a amaldiçoar. Mas na altura não havia as redes sociais. Mas ela, a palavra de Deus nos diz que ela se levantou e foi para a casa, para o templo, chorar. Ana tinha 2 propósitos na vida dela. Um deles era um propósito, que ela queria ter um filho. Na altura não havia medicina que pudesse ajudá-la. E então ela recorreu aonde ela poderia receber a bênção. Então ela foi para a igreja, ela foi para o templo. E a palavra de Deus nos diz que ela chorava amargamente. Ali estava ela a chorar amargamente na casa de Deus. Muitas das vezes nós vamos chorar para tanto sítio,
Vamos chorar no ombro de tanta gente. E nos esquecemos de ir ao lugar certo, ir aos pés de Jesus. Esta Ana, ela não se preocupou com aquilo que os outros pudessem pensar. Ela nem sequer ficou preocupada com aquilo que Elcana iria falar. Simplesmente, ela não se aguentou mais. Ela saiu e foi para a igreja orar. De certeza que se fosse eu no lugar dela, eu escolhia um cantinho, ali ficava quietinha e ninguém me dissesse nada. Deve ter sido a mesma coisa. Ali estava ela, mas ela entrou naquele lugar com 2 propósitos. O primeiro propósito e objetivo de vida é que ela queria um filho. Eu não sei, hoje em dia os filhos vêm mais tarde, não tenho nada contra isso. Quando eu casei, ao fim de ano e meio tive o primeiro filho. Eu. Mas na altura, nós já tínhamos a nossa empresa, já tínhamos os nossos empregados, já tínhamos a nossa vida toda organizada, tínhamos tudo organizado. Hoje, porque se estuda até mais tarde, formam-se até mais tarde, estão os casamentos e depois os filhos vêm mais tarde. Mas ouçam uma coisa, esta mulher, ela tinha um objetivo de vida, que era ter um filho. Eu não sou contra quem quer ou quem deixa de querer filhos, não é nada disso que eu estou aqui a falar. Aquilo que eu estou a falar, se nós pararmos de ter filhos, quem vai ser a nossa futura geração? Vai ser os animais? Não. Ok, não queres ter uma penca de filhos, tens 1, tens 2, mas tem um filho para seguir a palavra de Deus, para ser a futura geração. E nós podemos ver que Ana, ela entrou naquele lugar com um propósito. E a palavra de Deus nos diz que ela chorava amargamente. Chorava amargamente. E ela dizia, Deus, se tu me deres um filho, eu te entrego a ti. Até aqui está tudo bem. Vocês sabem, quando nós temos os calos apertados, nós prometemos tudo e mais alguma coisa. Quando nós temos um objetivo de vida, seja ele financeiro, seja ele a nível físico, não importa. Nós prometemos a Deus tudo. Verdade ou mentira? Quando a coisa está apertada, nós prometemos tudo. E a palavra de Deus nos diz que esta mulher, ela chorava amargamente e ela dizia, Deus, se tu me deres um filho, varão, eu te o entrego a ti. Vejam, ela sai de casa naquele desespero. Ela sai de casa naquela angústia e ela vai para a igreja. E na igreja, o sacerdote pensa que ela está alcoolizada. Até mesmo o homem de Deus não entendeu o sofrimento que ela estava, a angústia que ela estava. Isto diz-nos alguma coisa. Nem mesmo aqueles que estão connosco no mesmo sítio nos entendem. Nem mesmo aqueles que vivem dentro da nossa casa nos entendem. Até que o marido Elcana disse, mas será que eu não te chego por 10 filhos? Será que aquilo que eu te dou não te chega? Ele não entendia o que aquela mulher pensava. Por isso, não fiquem tristes quando vocês dizem, não me entendem, porque também não entenderam a Ana. Mãe, avó, talvez tu digas, não me entendem, o meu marido não me entende, os meus filhos não me entendem. Eu quero te dizer que Deus te entende. Amém? E ela ali estava a chorar, a prantear, e Eli pensou que ela estava embriagada. Mas ela estava a desabafar com aquele que podia registar a sua oração. Vocês sabem que no Facebook nós podemos registar tudo e mais alguma coisa, mas não há solução pelo Facebook. Não há solução pelas redes sociais. Pastora, você está contra? Não, não estou contra as redes sociais. Eu estou contra aquilo que as redes sociais fazem à sua vida. A prioridade que as redes sociais fazem à sua vida. Alô? Alô? Vocês estão cá? Só falta daqui a pouco a galinha e o pato e o periquito ter também redes sociais. Porque toda a gente tem redes sociais. Já há cãezinhos, já há gatinhos que já são estrelas e por aí além. Isso é que eu sou contra. Porquê? Porque as pessoas tiram prioridades na sua vida, colocam outras prioridades. Meus queridos, muitas das vezes nós mulheres tentamos ser consoladas com uma amiga.
Tentamos ser consoladas com uma revista, tentamos ser consoladas com tudo e mais alguma coisa e nos esquecemos que quem nos dá o consolo, que conhece o íntimo do nosso coração, é o nosso Deus. Por isso, meus queridos, vamos ter muito cuidado. Que desabafos nós estamos a ter? Com quem nós estamos a ter os desabafos? Nem Elcana compreendeu, nem Eli compreendeu, nem Penina compreendeu que azucrinava a vida dela. Nós nos esquecemos de ir ao lugar certo, de estar aos pés do nosso Deus. Meus queridos, a palavra de Deus nos diz que Elcana amava e dava tudo a Ana, mas isso para ela não lhe preenchia. Vocês sabem que muitas das vezes nós mulheres conhecemos outras mulheres que têm tudo, têm marido, têm carro, têm joia, têm tudo. E nós perguntamos, está tudo bem? Elas não são felizes. Têm uma família, têm filhos, mas há um vazio tão grande nas suas vidas. Meus queridos, só Jesus pode mudar o interior da nossa alma. Só Jesus entende o que vai dentro do nosso coração. Não há aparelho nenhum no mundo que vá lá ao íntimo do teu coração para saber como tu estás. Só tu, Deus, e se tu abres a tua boca, os demónios. O seu marido, além de amá-la, não chegava porque ela tinha um propósito. Eu pergunto, mãe, qual é o teu propósito como mãe? Qual é o teu propósito como mãe? Pastora, meu filho já é casado. Ok, qual é o teu propósito hoje? Eu só deixo de ser mãe quando morrer. Alô? Só quando morrer. O Rodolfo e o Pedro, quando morrerem, está lá sempre quem é a mãe dele e o pai dele. Vocês estão cá? Meus queridos, qual é o propósito? Tu como mãe. Qual é o objetivo de vida? Tu como mãe. Às vezes nós andamos a correr de um lado para o outro achando que é o dinheiro, achando que é as coisas que nós temos. E eu gosto muito, eu gosto de sapatos, eu gosto de malas, eu gosto de joias, eu gosto de tudo. Eu gosto de roupas, eu gosto disso tudo. Mas isso não é prioridade para a minha vida. É simplesmente um adereço. Era isto que acontecia com Ana. A palavra de Deus nos diz, 1 Samuel 1, 10 e 11. Põe lá, filho. Ela, pois, com amargura de alma, chorou ao Senhor e chorou muito. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se deveras atenderes para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas se lhe deres um filho, varão, ela sabia o que queria, ó Senhor, e o darei por todos os dias da sua vida, pela sua cabeça não passará navalha. Nós aqui podemos ver quais são os dois propósitos da vida desta mãe. Ela queria um filho. Não era um qualquer. Não era uma menina. Não era contra as meninas. Não é nada disso. Não sou contra as meninas. Até gostava de ter umas meninas e não tive. Só tenho agora noras que são filhas. Mas o que é que acontece? Ela queria um varão. Um varão. Mas ela tinha o segundo propósito de vida. Ela queria o consagrar a Deus. Meu Pai, eu não sei se vocês estão cá hoje. Esta mulher, a palavra de Deus nos diz que ela chorava amargamente por um filho. E ela fez um voto ao Senhor. Meus queridos, a Ana não queria a mesma maternidade que Penina teve. Ana não queria o mesmo tipo de família que a Penina tinha. Sabem porquê? Porque eles só iam uma vez ao ano e lá ia Elcana poder sacrificar pelos seus filhos. A palavra de Deus nos diz que um ano depois, no fim de termos lido isto, um ano depois, ela já tinha o seu bebê. Meus queridos, lá estava Elcana, voltar a levar sacrifícios pela vida dos seus filhos. Agora podia dizer pela vida do filho também de Ana, que era Samuel. Podemos ver, os dois pedidos, eles foram realizados. Primeiro o filho e o segundo, ela cumpriu o voto. É tão fácil nós pegarmos ali no menino, ali como ao Pedrinho, ali como a Ana Maria, e poder trazer aqui ao altar e podemos consagrar a criança.
e depois vai embora e nunca mais a gente vê o pai, nem nunca mais a gente vê a mãe. Mas nós pedimos um filho. Esta mulher cumpriu o voto. Ela cumpriu o voto. Alguns dizem dos direitos humanos, como é que é possível? Uma mãe pede um filho e entrega ao filho. Sabem porquê? Porque as pessoas não entendem o que é a palavra de Deus. As pessoas não entendem. A palavra de Deus nos diz que a palavra de Deus é loucura. Mas nós entendemos que a palavra de Deus é a base para a vida da nossa casa, para a vida da nossa família, para a vida dos nossos filhos. E nós podemos ver que Ana cumpriu o propósito. Ana, naquele gemido que ela estava, quando ela estava a chorar na presença de Deus, ela dizia: Deus, eu entrego, se tu me deres um filho varão, eu te entrego a ti. Sabem uma coisa? Ela não se entregou só. Não trouxe só o filho para a consagração. Ela levou o filho no fim de desmamar para que o filho pudesse crescer na casa do Senhor. Vocês sabem que naquele tempo não era costume se fazer isto. O povo estava afastado de Deus. Só iam ao templo para pedir. Só iam ao templo a fazer os rituais, os sacrifícios. Meus queridos, o povo estava afastado de Deus. O que é que isto tem a ver connosco? Igual. Quantas pessoas nós conhecemos que falam de Deus, até vêm à casa de Deus, mas que estão afastados de Deus? É? O mesmo acontecia. Penina ia com Elcana uma vez para o sacrifício. Nós não ouvimos falar de mais nada dos filhos de Penina, mas dos filhos de Ana nós ouvimos falar. Hoje em dia, meus queridos, nós estamos vivendo uma época que as pessoas estão afastadas de Deus, dizendo que têm Deus. Muitas das pessoas chegam às comunidades para pedir, para que Deus tivesse respondido ontem, e se esquecem. Ontem. Já querem o sacrifício, já querem oferenda ontem. Nós estamos a viver numa sociedade que as pessoas vêm às comunidades para o fast food. Eu quero para ontem. Eu quero já. As pessoas não têm, famílias, mães não têm objetivos para os seus filhos. Quando tu pedes um filho, qual é o objetivo do teu filho? É que ele tenha um curso? É que ele se case ou que ela se case? Que objetivos tu tens para os teus filhos? Meus queridos, tu podes lhe dar um curso, 2 cursos, 3 cursos, os cursos que tu quiseres. Se eles não estiverem fundamentados na palavra do Senhor, se eles não tiverem uma vida consagrada a Deus, tu vais chorar pelos teus filhos. Meus queridos, nós podemos ver aqui que esta mulher não se preocupou com aquilo que estava ao seu redor. Simplesmente ela queria 2 objetivos de vida. Ela queria um filho e ela queria consagrar esse filho. Por isso eu digo nesta manhã, precisamos de ser Anas na nossa sociedade. Não é só fazer filhos e deixá-los andar. Não é só fazer filhos e encher a casa. Nada disso. Precisas ter um objetivo de vida para os teus filhos. Qual é o objetivo de vida que tu tens para o teu filho? Tu ensinas a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz, ensina ao menino o caminho em que deve andar. Quando ele chegar a velho, ele se vai lembrar. O que é que tu estás a ensinar aos teus filhos? Só as dificuldades, não fales com aquele, não vais para aqui, não vais para ali. Meus queridos, os nossos filhos, eles estão no mundo. Eles estão no mundo. Não podemos pôr os nossos filhos numa redoma de vidro, mas podemos orar e interceder pelos nossos filhos. Enquanto eles são pequenos, podemos os consagrar ao Senhor. E consagrar ao Senhor não é só no dia que vem aqui à frente, tal e qual como Jesus foi. O que propósito, que objetivo de vida tu tens para o teu filho? Que ele seja o quê? Um médico, um doutor, um engenheiro, ou que seja um homem de Deus, uma mulher de Deus? Sabem uma coisa? A Ana renunciou à maternidade por amor ao seu filho. E nós estamos a viver numa sociedade que não se renuncia àquilo que é prioritário. Não se renuncia. É quanto mais tu tens, mais ele quer. Nós estamos a viver numa sociedade onde os miúdos têm um iPad, têm um iPod, têm um fone, têm um smartphone, têm não sei quantos. E quando acaba, ao fim do ano, já querem o outro, quer umas sapatilhas, quer isto, quer aquilo. Quanto mais tu dás ao teu filho, mais ele pede.
Mas o que é que tu estás a dar ao teu filho? Que vida de consagração tu estás a dar ao teu filho? Será que tu oras com o teu filho? Será que tu ensinas o teu filho a orar? Será que o teu filho está entronizado nas atividades da igreja? Será que o teu filho, ele está a servir ao Senhor? Nós temos aqui um propósito que o Rodolfo que tem levado, e eu também estou a levar devido aos grupos de conexão, de pôr os nossos adolescentes, de pôr os nossos pré-adolescentes, de pôr os nossos jovens a servir na casa do Pai. Porque enquanto eles estão a servir na casa do Pai, eles estão a servir a Deus. É bênção para a sua vida, é bênção para a tua casa, é bênção para a tua família. Eu sei que ali o Gui está a tentar me concentrar ali, que eu caiba ali dentro da câmara. Espero que caiba, está bem? Eu sei que ele não vai usufruir de tudo aquilo que nós estamos, porque ele está com atenção, quem está lá atrás, quem está na portaria. Mas é um objetivo desta casa, pôr esta casa toda a servir. Porque mais vale servir esta casa do que servir. Meus queridos, Ana renunciou à sua maternidade. E nós dizemos, mas que mãe é esta? Que mãe é esta que deu mama ao seu filho e depois levou o seu filho no fim de desmamar e deixa ela lá com Eli? Que mãe é esta? Que mãe desnaturada? Mas vocês sabem, ó sacerdote Eli, mas vocês sabem que a preocupação da Ana era que o seu filho não fosse como os seus irmãos. O seu filho teria que ser cuidado na casa do pai. Mas Ana renunciou. O que é que tu estás a renunciar para a salvação do teu filho? O que é que tu estás a renunciar para a bênção da tua casa, da tua família, mãe, avó, pai? Ana renunciou. A palavra de Deus nos diz, nega-te a ti mesmo, renuncia-te a ti mesmo e faz a vontade de Deus. E nós estamos a viver uma sociedade que as pessoas não querem renunciar. Os miúdos não querem renunciar. É uma linguagem, é umas atitudes que eles não querem. Eles têm que vestir da mesma maneira, eles têm que falar da mesma maneira. Meu querido, Jesus também viveu no seu tempo. Não era o totó, ele vestia como a sociedade vestia, só que ele não se corrompia. A mesma coisa nós jovens, nós pais, nós mães, nós vivemos nesta sociedade. Não é fazer aquilo que o mundo faz. Nós estamos no mundo para ser luz. Da maneira como nós nos vestimos, da maneira como nós nos falamos, da maneira como nós nos agimos. Isto é, nós consagramos a nossa casa ao Senhor. Isto é, nós consagramos os nossos filhos ao Senhor. Vocês acham que às vezes não dá vontade de vos dar uma resposta? Mas eu não dou. Vocês não acham que às vezes dá-me vontade de dar assim um estalinho aqui a determinados meninos pela insubmissão, pela rebeldia, pela falta de educação? Mas eu não dou, porque quem tem que dar educação é o pai, não sou eu. Meus queridos, Ana, ela queria que o seu filho fosse e estivesse na casa do pai. Meu querido, o melhor lugar que o teu filho pode estar. Conta quanto tempo o teu filho está na igreja, conta quanto tempo o teu filho está na escola, conta quanto o teu filho está nas redes sociais e vê quanto tempo é que ele está com Deus. Duas mulheres com dois propósitos diferentes de vida. Penina era uma mãe, toda reconhecida porque tinha filhos. Mulher valorosa, tinha dado uma penca de filhos a Elcana. Penina era aquilo que se podia dizer uma mulher em condições. Penina, ela vivia um conformismo, uma casa de conformismo. Ah, está ótimo. A gente vai uma vez ao templo. Estou aqui. Já está. A gente vai uma vez ao templo e já chega. Penina, ela estava confortada com a sua própria vida. E nós? Como é que nós estamos confortados com o nosso cristianismo? Era assim que Penina estava, mas Ana queria mais para ela. Penina não tinha objetivos. O objetivo da Penina era ter filhos. Para ela estava tudo bem. Estava confortável. Como eu dizia, ir uma vez ao templo. É muito fácil nós falarmos de Deus. É muito fácil nós falarmos que até vimos aqui este lugar.
Mas eu quero te dizer aquilo que define quem está sobre a tua vida é como tu vives. Como tu falas com os teus filhos. O que tu falas de Deus aos teus filhos. O que tu falas daqueles que estão nesta casa aos teus filhos. Ana não queria esse estilo de vida. Ana queria resguardar o seu filho para que ele crescesse na casa de Deus. É fácil falar, é fácil ouvir de Deus, mas o que é diferente e aquilo que nos define é como nós vivemos. Muitas vezes criamos os nossos filhos com práticas. Domingo tens que ir à igreja, terça tens que ir ao grupo de conexão, ou então só domingo a gente vem à igreja e levamos a nossa família a viver de práticas e não de uma vivência com Deus. Era isto que Penina vivia e Ana não queria isso para a sua vida. Já perguntaste ao teu filho o que é que representa Deus para ele? Já perguntaste ao teu filho o que é que Deus é para ele? Mas nós perguntamos ao nosso filho, tu tens que trabalhar, tu tens que ir tirar um curso. Nós às vezes até queremos dizer aos filhos o que é que eles têm que fazer, que profissões é que têm que fazer. Eu sempre quis ser empregada de balcão, porque a minha mãe tinha uma loja em África e o que eu fazia era brincar às lojas. E mais tarde eu fui empresária que tinha lojas. Comunicar com as pessoas. Gostava de ser cabeleireira. Com 8 anos ia para uma casa, para um cabeleireiro para tirar os rolos e para varrer o cabeleireiro no salão. E ganhava assim uns tostõezinhos que eu ficava muito contente que ia para o cinema. Não faz mal nenhum o seu filho ajudar na sua casa. Não faz mal. Eu comecei a trabalhar, a acabar louça em Caldas com 8 anos. 8, 9, 10 anos. Com 13 anos já eu sustentava a minha casa. Com 14 anos eu tinha 2 trabalhos e estudava de noite. Como vocês veem, eu estou cá bem crescidinha. Não faz mal nenhum você ensinar o seu filho a trabalhar. Mas aquilo que faz mal é você pôr o seu filho a trabalhar e naquilo que é prioritário você não traz o seu filho. Ok. Você está cá? Quem é a dona da casa é você, mãe, não é o seu filho. Se você é mecânico, se você é cabeleireiro, quem é cabeleireiro é o Danilo, não é o Daniel. Daniel pode ir aprendendo. Vocês entendem? Não é o Daniel, é o Danilo. A responsabilidade de trazer provisão a casa é o pai e é a mãe. O seu filho simplesmente aprenda a não ser calão. Aprenda a ter alguma atividade em casa. Podem dizer amém? Agora, quando você coloca o seu filho para fazer isto, para fazer aquilo, não tem mal nenhum, mas ponha as prioridades certas à sua casa. Ponha Deus em primeiro lugar ao seu filho. Esteja preocupado como é que o seu filho está com as coisas de Deus. Se o seu filho não está a servir na casa, cuidado. Se o seu filho não está em conexão com os jovens da igreja, cuidado. Não, os jovens da igreja não prestam. Sangue de Jesus tem poder. Se os nossos queridos jovens daqui não prestam, então os lá de fora são os santos. Vamos ter cuidado. É na igreja que o seu filho vai aprender a errar, porque foi na igreja que eu aprendi a errar. Vocês estão cá? Foi na igreja, não foi na rua. Não deixe o seu filho ir para a rua para ele se perder, que é para ele aprender. Não, ele é para errar. Se tiver que errar é dentro da igreja, para que nós possamos cá estar para depois o levantar. Amém? Mas infelizmente vivemos, podem aplaudir. Infelizmente vivemos numa sociedade de consumismo. Vivemos numa sociedade que tudo faz falta. Meu querido, aquilo que é prioritário na tua casa, Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas vos serão acrescentadas. Deus deve ser prioridade na sua casa. Eu acho uma graça e um bem-aja, Luís Carlos, a preocupação deste homem, como avô, de trazer os seus meninos, os seus netos à casa de Deus. Eu acho isto fantástico. É pai 2 vezes. E tu, mãe? E tu? Quando chega ao grupo de conexão, quando chega ao culto,
Onde é que estão os teus filhos? Onde é que estão os teus filhos? Muitas vezes criamos os nossos filhos com práticas, com rituais, mas isso não é vivência com Deus. Quantas vezes entregamos os nossos filhos ao Senhor e depois desaparecemos, nunca mais os vimos. Nem vemos o pai, nem vemos a mãe. Meu querido, aquilo que se faz aqui numa entrega de bebê, a criança não vai entender. Só fica o registro da fotografia ou numa live. Fora disso, a criança não entende. A criança vai entender, é quando eles começar a aprender o A, E, O, U. Aprender a falar e as coisas de Deus. Quantas vezes nós dizemos que entregamos o nosso filho e nos esquecemos dele? Quantas vezes tu jejuas pelo teu filho? Quantas vezes tu oras pelo teu filho? Eu tinha isto pautado. Sempre ensinei os meus filhos, todos os dias, a entregarem o seu coração a Jesus. Todos os dias, a entregarem o seu coração a Jesus. Todos os dias, nós pais, nós mães, precisamos de entregar a nossa vida a Jesus. Todos os dias. Isto deve ser uma prática na nossa vida. Tudo é prioritário, menos Deus. Ana queria mais um filho. Ela queria um filho. E nós podemos ver o que é que aconteceu. Deus é fiel. Quando nós nos colocamos num propósito, Deus é fiel. Depois disso, ela teve 3 rapazes e 2 meninas. É uma penca de filhos. Deus é fiel. Meus queridos, Ana queria ser mãe e consagrar o seu filho no templo. Ana renuncia ao direito de o ver crescer, o seu filho, no conforto dos braços da sua mãe e nos mimos da sua mãe. O que é que tu estás a renunciar pela vida do teu filho? Trabalhar? Para lhe dares umas sapatilhas que ele quer? Para lhe dares um passeio que ele quer? Meus queridos, tudo isso passa, nós não levamos nada. Mas o que fica no teu filho é a fé. É a fé. A fé. Ana esteve disposta a renunciar o conforto de ter o seu filho na sua casa para que o seu filho pudesse crescer na casa de Deus. Ela renunciou tudo isto porque ela queria mais para Samuel do que Penina queria para os seus filhos. A palavra de Deus nos diz que ela levava todos os anos uma roupinha e de certo que levava mimos para o seu filho. E a palavra de Deus nos diz que Samuel crescia no templo. 1 de Samuel 2:21. Acho que é este o texto. Isso. Aqui nós podemos ver que Samuel diz assim, já aqui está. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu 3 filhos e 2 filhas. Entre mentes, o menino Samuel crescia diante do Senhor. O que é que tu estás disposto a renunciar pela salvação do teu filho? O que é que tu estás disposto a fazer pela tua casa? Qual é o teu propósito de vida pelos teus filhos? Qual é o teu propósito de vida pela tua família? Nós podemos ver que Deus foi fiel com Ana. Vamos ficar de pé, meus queridos. Vivemos numa sociedade onde os pais estão tão preocupados com os cursos que possam dar, com a roupa, com o carro, com tudo e mais alguma coisa. Preocupa-te mais de veres o teu filho a crescer na casa do pai. De veres o teu filho a crescer. Bela, porque é que os adolescentes e os pré-adolescentes estão aqui? Porque eles têm um lugar na casa do pai. Porque o futuro não sou eu, são eles. Não são vocês, são eles. Quanto mais próximo eles estiverem do serviço do Senhor, quanto mais eles estiverem mais próximos de nós, melhor será para ti, melhor será para a tua família, melhor será para aqueles que rodeiam. E vocês sabem uma coisa? De certo que Ana, quando os outros filhos nasceram, Ana teve o mesmo propósito de
educar os seus filhos na palavra de Deus. O que é que tu estás disposto a renunciar, pai? O que é que tu estás disposto a renunciar, mãe, pelo teu filho? O teu filho é salvo. Alô? Ser salvo não significa só por vir à igreja. Tu vês alegria no teu filho quando está na igreja? Tu vês alegria no teu filho quando a palavra de Deus nos diz, como o salmista, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor? Ou vês o teu filho a vir para a igreja cabisbaixo, emburrado? Quando é o tempo do louvor da palavra, vês o teu filho animado com a palavra? Vês o teu filho a vibrar com a palavra, com o louvor, com a adoração? Vês o teu filho contentíssimo porque vai encontrar os amigos dele na igreja? O que é que tu estás disposto a renunciar pela salvação do teu filho? Tu, pai, que ainda não tens filhos ainda, mas que um dia serás pai e mãe, o que é que tu estás disposto? Qual é o teu propósito de vida em relação ao teu futuro? É tão fácil trazer os filhos à igreja, mas chega a esta idade, ou eles têm um encontro com Deus ou não se aguentam, vão para o mundo. E o problema não é da liderança, o problema não é mais nada. Será que tu na tua casa te abeiraste do teu filho? Será que na tua casa tu entendeste o teu filho? Claro que no meu tempo não havia as redes sociais, não havia esta coisada toda que agora há. Mas eu e o meu marido sempre tentámos chegar perto dos nossos filhos. Sempre fomos abertos com os nossos filhos em todas as áreas. E eles sempre me disseram, mami, papi, pastor, eu não quero ser. Mas que eles sirvam na casa do Senhor já é muito bom. Nem todos podem ser pastores, nem todos são pastores. Mas o teu propósito de vida para o teu filho nesta manhã, fecha os teus olhos. Talvez, mãe, pai, tu tenhas sido diligente com a tua casa. Tu que tens o teu filho já é casado, já é grande, já tem mais de 18 anos. Será que tu tens a certeza da salvação do teu filho, da tua filha? Ana se prostrou. A palavra de Deus diz que a Ana chorou compulsivamente na presença de Deus. O que é que tu tens feito pelo teu filho? O que é que tu queres fazer nesta manhã? Jovens que os pais são crentes, vocês não entram no céu agarrado ao pai e à mãe. Filho de pastor é simplesmente filho de pastor, não é pastor. É individual. Os teus filhos que estão no mundo, será que tu já pensaste para ter um propósito para a vida deles? Eu quero orar por vocês. Eu quero orar nesta manhã, e vocês que também que estão pela internet, vocês que querem que nós oremos pelos vossos filhos, pela salvação dos vossos filhos, coloquem uma mensagem dizendo, eu quero oração pelos meus filhos, pela salvação dos meus filhos. Todos nós estamos de olhos fechados. Não importa de onde tu vieste, não importa como tu foste como mãe, não importa nada disso. Importa que propósito tu queres para os teus filhos nesta manhã. Estamos todos de olhos fechados. Aqui também estamos todos de olhos fechados. Eu quero orar por aqueles pais que querem nesta manhã pedir pelos seus filhos. Levanta o seu braço que eu quero orar por si. Estamos todos de olhos fechados. Ó Pai, nesta manhã estamos diante de Ti, Senhor. Tu estás olhando para cada braço, Senhor. Tu estás vendo cada gesto, Senhor. Por isso, Pai, nesta hora, registra o nome de cada filho, Senhor, para que haja salvação, libertação, cura, Senhor. Eu entrego, Senhor Jesus, cada pai que está a clamar, cada mãe que está a clamar pelo seu filho, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, para a Tua honra, para a Tua glória, em nome de Jesus.
Vamos dar um forte aplauso a Jesus. Coloca este propósito na tua casa, na tua família, de trazer os teus filhos. Não quando tu só vens, mas sempre que haja alguma atividade para que os teus filhos possam estar no melhor lugar. Para que amanhã tu não chores que o teu filho está no mundo. Ao longo destes anos, muitos casos já passaram por nós como pastores. Pais aporreavam os filhos. Hoje os filhos estão na droga, estão na noite, mas aporrearam os filhos e apontavam os filhos dos outros. Não chores, não queiras chorar pelo teu filho, mas que tu possas chorar de alegria pelo teu filho. Amém? Vamos dar um forte aplauso pelas nossas famílias.